Estamos lendo as cartas de Jesus às igrejas de Apocalipse. Hoje é a quinta reflexão da série As 7 e a terceira carta às igrejas que nós vamos ler. Então quero convidar você, tivemos aqui já pela manhã um grupo que passou por aqui. Quem sabe você também voltou nesta noite com alguém junto com você. Mas pega comigo a sua Bíblia, vamos até Apocalipse 2, do versículo 12 ao 17. E vamos ler o conteúdo da carta de Jesus a uma igreja chamada Igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo. Então, Apocalipse 2, do versículo 12 em diante, vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Versículo 14. No entanto, Jesus começa a ressaltar algumas coisas à igreja. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Ele vai discorrer. Você tem aí no meio de vocês pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, versículo 16, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E ele termina no versículo 17, como geralmente termina: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui. Eu quero pedir que você leia comigo junto. Vamos ler todos juntos o versículo 17. Vamos lá na versão NVI. Se você tiver diferente, olhe na projeção aí. 17 vai dizer assim, vamos juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continua, vamos lá. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Pai, te damos graças nesta noite, Pai, pelo privilégio que temos de nós nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, Deus, de aprendermos com o Teu Espírito, e queremos pedir já, ó Deus, que Ele fale ao nosso coração. Deus, abra com o Teu Espírito Santo os nossos corações, o nosso coração, os nossos ouvidos, para mais uma vez ouvir a Tua Palavra, Pai, mas não só ouvir, mas discernir, ó Deus, entender, Deus, e crer na Tua Palavra, e comprar, Senhor, como prática de vida de fé para cada um de nós. Assim, eu oro por cada um que está aqui nesta noite, oramos, obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe. E nesta noite nós temos um tema, como sempre fazemos, olhando a carta à igreja em Pérgamo. O nosso tema, olhando o conteúdo da carta, é esse que está aí: apóstatas em Pérgamo. Você pode não saber o que significa a palavra apóstata, mas já vamos chegar lá. Apóstatas em Pérgamo. Pessoas que têm uma boa ação de vida, mas têm uma má doutrina de crença e de conduta. Então, eu quero começar nesta noite com alguns dados históricos e arqueológicos que eu julgo fundamental para você entender o porquê Jesus escreveu e como Jesus escreveu. É importante saber, irmão, que o Apocalipse, ele literalmente ou diretamente não foi escrito para a gente. Ele foi escrito para um grupo de pessoas específico, o que hoje nós temos como a Turquia moderna, em Pérgamo, em Éfeso e Esmirna, que nós já lemos. É claro que a palavra de Deus, nesta noite, é para nós. E temos um olhar para ela nos esclarecer aquilo que ela tem a nos dizer hoje no século 21. Mas é importante entender a cultura que eles viviam, o que eles praticavam, quem eles eram, para você conseguir entender os símbolos que Jesus vai usar de forma literária. Por que ele fala sobre espada? Por que ele fala sobre pedra branca? Por que ele fala sobre o vencedor? Falamos isso na semana passada da igreja em Esmirna,
que era comum dizer, olha, ao vencedor daria a coroa da vida, porque era uma cultura da época, ter Jogos Olímpicos, os vencedores ganhavam uma coroa de ouro. Então, é importante saber a história da cidade, a história do povo, para você conseguir entender o que alguns símbolos, o que alguns exemplos que Cristo dá, o que eles significam, e trazer sentido a isso. Então, vamos à parte histórica e arqueológica de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade, eu trouxe algumas fotos desta noite. Pérgamo era uma cidade que estava assim, acima do nível do mar, a uns 500, 600 metros. Uma cidade que ficava no topo de uma montanha, o que eles chamam de Acrópole. É uma cidade que fica muito alta. Ela tinha grandes muros fortificados. Era uma cidade forte porque era fácil de combater os inimigos e dificilmente era invadida. Eu tenho duas fotos aí. Por favor, a primeira foto tem uma ideia do que é a cidade de Pérgamo. No alto de uma montanha, tinham lá as suas residências, os seus templos e a sua livraria, vou chegar lá, e os seus costumes, as suas religiões. E geralmente moravam lá pessoas, os habitantes de Pérgamo, dessa parte de cima, eram habitantes mais ricos, mais abastardos, com a cultura um pouco mais elevada. E você percebe na foto, ali decaindo na montanha, como se fossem pedras brancas, mas são arquibancadas. Eles tinham um anfiteatro, um grande salão para aproximadamente 10 mil pessoas, onde tinha eventos, espetáculos, palestras, os shows da época. Então, nós temos aí assim, uma foto, uma ruína desse anfiteatro, a foto 2, que essa é a foto atual. Aquela é uma foto ilustrativa. Essa é uma foto atual de Pérgamo, do que seriam as arquibancadas, o grande teatro e ali o palco da cidade de Pérgamo. Era tão fortificada, era tão segura, era uma cidade tão histórica. Para você ter uma ideia, assim como foi Éfeso, Pérgamo foi uma cidade que foi o centro do cristianismo após a destruição do Templo de Jerusalém, em 70 anos depois de Cristo. Quando o templo, então, é derrubado, segundo a própria profecia de Jesus Cristo, então os discípulos de Jesus têm essa orientação de ir por todo mundo, pregar o evangelho, Jerusalém, Samaria, confins da terra. Éfeso, com o apóstolo Paulo, e também através de João, Esmirna e também Pérgamo, recebe muitos cristãos. E é ali um centro religioso cristão para o mundo inteiro, para o Oriente inteiro. E ela é historicamente uma cidade tão segura, que conta a história, que o próprio Alexandre o Grande, no seu reinado, ele depositava lá dinheiros em ouro, quantias em dólar de ouro, porque a cidade era segura, a cidade era bela, a cidade era confiável. O que chama de o censo da época, até os dias de hoje, não é muito preciso na quantidade de habitantes que tinha naquela época, mas chegava entre 60 mil a 150 mil habitantes ali em Pérgamo. Pérgamo, além de ser uma cidade bonita e fortificada, era um grande centro religioso, não só do cristianismo. Eles tinham muitos deuses, assim como Éfeso e Esmirna. Eles tinham muita idolatria. Eles tinham um templo todo dedicado a Zeus. Tem a foto, acho que é a foto 3. Essa é mais ou menos uma ilustração do que seria o templo a Zeus. E havia adoração a Zeus. E havia cultos a Zeus. Acho que eu tenho uma segunda foto, Telão, que é a foto, é uma foto das ruínas do templo de Zeus hoje. Eles tinham muitos deuses. Eles adoravam também a um deus chamado Dionísio. Tem a foto aí, que é o deus do vinho. Então, é uma cidade que as pessoas iam para praticar o ato de cultos a Dionísio. Então, uma cidade com muito consumo de álcool, de bebida, de embriaguez, de prostituição, imoralidade sexual. Além disso, eu não tenho foto agora, mas além de um templo a Zeus e cultos a Dionísio, eles tinham no alto da montanha uma grande estátua, um grande monumento do tal imperador romano Domiciano, que se declarou rei ainda no seu reinado. Então as pessoas tinham a opção de adorar a Zeus, adorar a Dionísio, adorar a Domiciano. E Pérgamo foi uma cidade que se destacou na época pelo seu aperfeiçoamento na literatura. Ela aperfeiçoou o modo de escrita, os pergaminhos. Daí se deriva o nome Pergaminhos, por conta da escrita evoluída de Pérgamo. Até hoje, quem mora lá é chamado de pergamita. Então, eles tinham uma biblioteca, tem uma foto aí, uma biblioteca de aproximadamente 200 mil volumes
de livros. Eu pensei, eu lá nessa época. Eu nesse lugar. E assim a doideira. O que eu vou ler? Mas conto da minha história, que Marco Antônio, imperador romano que veio um tempo depois, ele tomou Pérgamo como cidade romana e pegou toda a biblioteca e presenteou a sua amante, Cleópatra. E daí em diante, a maioria dos livros nunca mais foram encontrados. Eu pensei, o que esta moça fez com os livros? Aonde que se encontra o sebo de Cleópatra? Eu gostaria de conhecer. Mas sumiram os livros. Não sabemos se queimou, se perdeu na história, mas Marco Antônio destruiu a biblioteca, essa é a foto da biblioteca, as ruínas de hoje em dia de Pérgamo. Mas tem algumas curiosidades em Pérgamo. Se no cume do monte, lá em cima, no acrópole da cidade, você tinha adoração a deuses, como Dionísio, deus do vinho, como Zeus, como o imperador romano Domiciano e outras culturas, abaixo da montanha, os menos favorecidos camponeses, os plebeus, os pobres, que não tinham acesso lá em cima, pelo menos não sempre, na parte de baixo tinha uma cultura muito mística, de ocultismo. E eles serviam e buscavam e adoravam um deus chamado Asclépio, ou Esculápio, que é o deus da cura, que representa uma imagem de um deus com uma serpente na mão, que vai derivar da ideia grega do sinal, do símbolo da medicina até os dias de hoje. Então esse deus da cura era muito buscado. E havia ocultismo, haviam lá xamãs, haviam gurus. Eu pesquisei e conta a história que Pérgamo foi praticamente o primeiro spa do mundo. Sabe o que é spa? Terapia com música, terapia do sono. A história conta que eles tinham subsolos na cidade só para tratar do sono e dos sonhos das pessoas. Musicoterapia, tudo isso se inicia ali em Pérgamo. Então é uma cidade, quer que você entenda o histórico, você entendeu o porquê Jesus está dizendo algumas coisas. É uma cidade com muito misticismo e curas e medicinas alternativas, religiões alternativas, cultos alternativos. E na parte de cima você tinha também cultos, adoração. Era uma cidade que tinha em cima e embaixo o tempo todo adoração e culto, mas nenhum deles era para Deus. Portanto, Jesus vai usar na carta e dizer que sabe o quanto essa igreja está sendo perseguida. Então vamos agora sair da parte histórica, arqueológica, vamos à escritura. Vá comigo então, onde nós lemos Apocalipse 12, versículo 12. Onde Jesus vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Então eu paro aqui e vai lembrar que o que estamos entendendo até aqui no Apocalipse é que Jesus tem o seu anjo, os seus anjos, ou um anjo para cada igreja, para cuidar dela, para tratar dela, para suportá-la, para ajudá-la. Lembramos que é uma guerra espiritual que está além daquilo que podemos ver e pensar. O que Paulo diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Aqui você vai ver que Jesus chama essa cidade de o trono de Satanás. Nós lemos, domingo passado, a igreja de Esmirna, Jesus vai dizer que o diabo vai perseguir vocês, vai tentar vocês durante 10 dias, 10 tempos, 10 épocas, vai perseguir vocês, vai matar vocês. Há uma perseguição espiritual. Então Deus tem os seus anjos, ou um anjo, para estar tratando com a sua igreja. É importante dizer isso, porque isso nos dá também a noção e a ideia de que a igreja não é do pastor. A igreja não é do membro. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja ela é do Senhor. Sabe, o que acontece às vezes com o passar do tempo, nós estamos tanto tempo numa igreja, e às vezes os membros começam a achar, Rodrigo, que a igreja é dele. E às vezes o pastor pode achar que a igreja é dele. O pastor pode dizer assim: bom, eu faço o que eu quero porque a igreja é minha, foi eu que fundei, foi eu que abri, foi eu que inaugurei, eu que dou meu suor aqui, sou eu que prego, sou eu que faço tudo. Ou às vezes a própria membresia pode achar, de uma forma humorada falando, e às vezes alguns irmãos falam assim: pastor, a igreja pode emprestar uma mesa? Às vezes é uma mesa. Será que eu posso falar isso aqui? Eu acho que isso aqui eu vou desencadear pedidos aqui. Às vezes mas acontece. Pastor, eu vou fazer uma festinha lá em casa, pastor. Dá para o senhor emprestar uns 10 jogos de mesa, 10 mesas e 40 cadeiras? Eu falei: que isso, irmão? Que festinha é essa? Isso aí é festão. Mas minha preocupação é, enquanto o irmão pede, você não está pedindo preparado para uma resposta ou para uma argumentação, caso eu diga que não pode.
E a argumentação seria assim: mas pastor, não pode? Não, mas eu que dei o dízimo, essa cadeira, essa mesa eu comprou com o meu dinheiro. Pastor, essa Kombi comprou com o meu salário. Pastor, esse banco aí comprou com a minha oferta. Eu fico assim, será que se eu disser não, ele vai dizer isso? Porque nós tendemos a estar tanto tempo em algum lugar e acharmos que é nosso. Por exemplo, se você vai na casa de alguém que você não conhece muito, não vai lá muitas vezes, você senta no sofá, na pontinha e fecha as perninhas. Se alguém que você vai lá sempre, meu amigo, você puxa o sofá, sabe aquele que vira sofá, aquele que vira para deitar? Você puxa o sofá, deita, dobra as pernas e pergunta: tem água gelada? Parece que a casa é sua. Então é importante saber aqui nesse primeiro versículo do texto que a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja ela é do Senhor. E Deus é quem trata com ela. Deus sabe tudo o que acontece com ela. Deus agora está vendo e acompanhando o que acontece na sua igreja, no âmbito mundial, no âmbito universal. Deus está vendo. Vamos ao texto. E ele diz que sabe das perseguições. Irmão, pensa comigo, você tem uma cidade onde todos estão adorando a muitos deuses, em média 50 deuses e deusas. Você tem Zeus, tem Dionísio, você tem Asclépio, deus da cura, você tem outras deusas como Atenas, você tem o imperador romano, todos estão adorando, como nos dias de hoje, é importante dizer isso, de forma ecumênica ou de forma laica, muitas religiões alternativas. E os cristãos estão anunciando, dentro das reuniões e nas famílias, que só existe um Deus, que só Deus é o Senhor, e os outros não são deuses. O que eles sofrem? Perseguição religiosa. Dionísio, imperador romano, requer que eles adorem a ele como imperador e como Senhor. O que eles dizem? Não. Só a Deus adorarás e prestará culto, lembrando Jesus no deserto para o diabo. O que eles sofrem? Perseguição religiosa e perseguição política. Eles são perseguidos. É por isso que Jesus vai usar aqui no versículo 13, dizendo assim: eu sei aonde você vive. Irmão, Jesus conhece São Gonçalo. Jesus conhece o Rio de Janeiro. Jesus conhece a Amazônia, o Brasil. Jesus conhece. Ele conhece seu patrão, conhece sua empresa, conhece onde você frequenta. Ele conhece. Ele diz: eu sei onde você vive. Sabe o que ele diz? Sabe onde você vive? Você vive lá onde Satanás tem o seu trono. Eu vou chegar lá. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. Jesus diz: vocês são perseguidos e mortos e têm sido fiéis. E Jesus, para dizer que sabe o que está acontecendo, sabe minuciosamente o nome de cada um que acontece, que ele está aguardando, vigiando e olhando a sua vida, ele faz questão de citar um nome para ficar direto, íntimo. Antipas, diferente de Policarpio, que era pastor da igreja anterior, Antipas não era pastor da igreja, era um irmão qualquer, era um cristão no meio da igreja. Era mais um cristão que foi perseguido e morto na igreja em Pérgamo, e Jesus ressalta o nome dele. Possivelmente, esse não é o nome de batismo dele, de nascimento, mas é o nome que ele recebe no batismo cristão, na fé cristã, como era comum na época. De Saulo, Paulo, de Simão para Pedro, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, possivelmente era o nome de nascimento espiritual dele, Antipas, cujo significado é aquele, eu tenho aqui escrito, cadê o nome Antipas? Aqui, aquele que sofre no lugar do outro. Antipas, aquele que sofre no lugar do outro. E ele foi morto. Não a Bíblia, mas a história relata que Antipas foi morto com um ritual parecido com o de João. Essas coisas que você vê hoje em dia, trágicas, de queima de pessoas, de botar pessoas em pneus e atear fogo, botar pessoas em latões e atear fogo, isso não é novo. A história conta, não a Bíblia, mas a história conta que foi assim que Antipas foi morto. Colocaram em latão, embebedaram de algum líquido inflamável e atearam fogo. Diferente de João, ele não resistiu, ele morreu queimado. E Jesus está dizendo para a igreja: eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou acompanhando o sofrimento de vocês. Jesus menciona Antipas para dizer:
eu sei que ainda existem cristãos fiéis no meio de vocês, independente do sofrimento, da perseguição e das mortes. Eu sei o que acontece independente da cidade que vocês vivem. É o que diz o versículo 13, o começo. O que significa esse tom de Satanás? Temos pelo menos duas possibilidades. Olha o versículo 13, Jesus vai dizer assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E termina o versículo dizendo: nessa cidade onde Satanás habita. Pérgamo era uma cidade, um centro de atividade demoníaca. Ocultismo, misticismo, muitos deuses, oráculos, xamãs, gurus, muito envolvimento místico. Então, possivelmente aqui, Deus está falando sobre o templo de Zeus, ou sobre a estátua do imperador romano, ou sobre os dois. O que ele quer dizer é, esta cidade é um centro demoníaco de misticismo, ocultismo, relativismo e religiões a muitos deuses. Jesus diz, há muita adoração nessa cidade, mas nenhuma adoração é para mim. Todas as adorações, exceto da minha igreja, são espirituais de forma ocultista, misticista, que envolvia álcool, bebida, por conta daqueles que serviam e adoravam a Dionísio, que envolvia prostituição, por aqueles que adoravam a deusas, por aqueles que adoravam a Zeus. Havia muita prostituição, muito álcool e muito misticismo nesta igreja, que Deus vai chamar essa cidade, ela é o centro de Satanás, é a linguagem que ele vai usar. O negócio aí, eu conheço, eu sei que vocês estão no meio de uma cidade demoníaca. Então, se você hoje olhar algumas cidades no mundo inteiro, como no Brasil, e julgar uma cidade difícil de se viver como cristão, Pérgamo era assim o estágio pior de se viver como um cristão. E ele continua, agora repreendendo a igreja. Ele vai repreender a igreja e falar sobre as suas crenças e sobre os seus comportamentos. Ele vai usar aqui duas linguagens, ou duas pessoas. Ele vai fazer uma relação com Balaão, no Antigo Testamento, esse texto está bem explícito, não tem muito o que perguntar, e vai também usar a figura dos nicolaítas, o que eles acreditavam e como se comportavam. Então vamos ao versículo 14, que ele vai dizer assim, quando começa a repreender a igreja, dizendo, além de vocês serem fiéis, além de haver pessoas fiéis a mim na perseguição, ele vai dizer, no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Coisas são essas. Vocês têm aí, ou seja, não é toda a igreja. Vocês têm aí no meio de vocês, da igreja, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. E ele esclarece, não tem muito o que você investigar aqui, que ensinou Balaque a armar ciladas. Jesus diz, vocês estão se apegando, sabe o que se apegando? Vocês estão aceitando, estão abraçando, vocês estão namorando alguns ensinamentos que são ciladas, que Balaão levou a Balaque como cilada para o povo. Que cilada é essa? Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E você, quando olha para a realidade do povo daquela época, que é perseguição, que é sofrimento, que é perda, como dissemos aqui nas últimas mensagens, você, como está vivendo em uma cidade onde todos estão apontando, a cultura está apontando, seja assim, creia nisso, faça isso, e você diz não, e você confessa uma outra fé que é contrária à maioria, e a igreja aqui é minoria, não é como hoje dizemos, o Brasil é uma nação evangelizada, temos milhões de cristãos, milhões de católicos, milhões disso, aqui não é verdade, não é essa. Então você começa a perder herança, perder negócio, perder dinheiro, perder amigo, perder família, perder relacionamento, perder a vida social, você começa a perder. A perseguição. Jesus diz, tem uma parte da igreja que mesmo depois que Antipas foi queimado, permanece fiel. Mas, ele diz, aí no meio de vocês, pessoas que estão julgando que, já que estão sofrendo, sendo perseguidas, está difícil viver a vida cristã, que elas acham que isso dá liberdade para elas pecarem um pouco, se rebelarem um pouco de vez em quando, porque a vida cristã é muito opressiva, é muito difícil.
E já que eu sou perseguido e sofro, eu acho que eu tenho liberdade de algumas vezes sair um pouco e pecar um pouco, me rebelar um pouco. Então Jesus escreve para eles uma carta para dizer: não, não faça isso. Ele diz assim: eu reconheço e entendo a complexidade da cidade que vocês estão vivendo. No entanto, isso não é desculpa para você se rebelar, para você pecar, para você abraçar, namorar, acolher aquilo que é armadilha para a sua vida e para a sua fé cristã. Jesus os corrige e começa a corrigir a sua mente, a sua crença, que, irmão, tudo começa aqui, ó, no que você acredita. Hoje a grande guerra que temos no nosso país, política, direita, esquerda, se dá por conta do que você crê. Algumas coisas, quem é de direita, vai olhar para a esquerda e falar assim: rapaz, esse pessoal é cego. Será que eles não viram que fulano roubou, que fulano desviou, que fulano é criminoso? Mas que cegueira é essa? Eles estão doentes. Eles estão tão apaixonados, tão cegos, que eles não veem. Sabe por quê? A mente dele diz para eles, com essa crença, que isso é o correto, que isso foi o melhor. Do outro lado, o povo da esquerda olha para a direita hoje no poder e diz assim: meu Deus, será que eles não veem que esse homem que assumiu a presidência, ele é isso, ele é aquilo, que é isso, que é mentira e tal, que vai acabar com isso, destruir isso? Sabe? Porque os da direita têm uma fé, uma crença sobre isso, da esquerda isso, tudo começa aqui. E Jesus vai criticar a crença deles. O que eles estão acreditando à margem, a par da fé cristã e da Bíblia. Ele vai usar a figura de Balaão. Vocês estão abraçando, a palavra que ele usa, se apegando, namorando, se aproximando de ciladas, que são sacrifícios a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Jesus diz que haviam pessoas na igreja que afirmavam pertencer a Deus, que falavam de e sobre Deus, mas estavam no meio da igreja ensinando coisas que eram contrárias à Bíblia. E que isso no final ia levar ou resultar em imoralidade sexual. E aqui abre um parêntese, se você for pesquisar e for observar, quase todas as religiões mundiais, exceto o cristianismo e pouquíssimas, elas vão ter a imoralidade sexual como parte do culto, autorizada pelos seus líderes. Há alguns cultos pagãos, alguns cultos religiosos, que incluem imoralidade sexual e sexo, com autorização dos seus líderes, como parte da adoração àquele Deus, àquela entidade, àquele santo, ou qualquer que seja. Fecho parênteses. E Jesus diz que algumas culturas estão chegando na igreja, e as pessoas estão começando a ouvir, não só ouvir, mas dizer sim, se apegar a esses ensinamentos. Lá em Pérgamo, especialmente, eles teriam cultos a Zeus e outros com práticas de imoralidade sexual, prostituição, bebida, adoração de muitas coisas. Então Jesus diz para a igreja assim na sua carta: existe no meio de vocês um incentivo ao pecado sexual. O problema não é que isso chegou até vocês. O problema é que no meio de vocês há pessoas que não estão se importando tanto com isso. Estão se apegando a algumas práticas e alguns ensinamentos, e tomando isso como normal e como possível. Eu vou fazer um paralelo aos dias de hoje. Se naquela época, em Pérgamo, haviam mestres, professores, que ensinavam algumas coisas à margem da Bíblia, somada à cultura da época, que levava à imoralidade sexual, hoje não é diferente. Hoje nós temos igrejas chamadas evangélicas. Temos pastores, professores da Bíblia, chamados evangélicos, que estão pregando e ensinando que o casamento heterossexual é uma opção. E há outras muitas opções que você pode escolher. Ou eu estou mentindo? Nós temos igrejas hoje, púlpitos, pastores, que estão dizendo: olha, existe o casamento heterossexual, mas essa é uma das opções.
Você pode ter um casamento heterossexual, pode ter um casamento bissexual, homossexual, poligâmico, você tem muitas opções. Era a mesma coisa que acontecia em Pérgamo. E as pessoas estavam aceitando isso, por conta do sofrimento da fé cristã que estavam vivendo. Aí Jesus escreve uma carta para dizer, não, isso é demoníaco. Isso não é bíblico, isso é satânico. Um dos exemplos que Jesus vai usar é quando fala sobre os nicolaítas. Olha o versículo 15. De igual modo, você tem também, ou seja, além de ter pessoas que estão ensinando a prática de Balaão, você também tem no meio de vocês pessoas que estão se apegando aos ensinos dos nicolaítas. Nicolaítas estavam infiltrados em Pérgamo, em Éfeso. Nós lemos isso há 2 domingos atrás. Onde Jesus os elogia. E fala assim, ele fala assim, e mais uma coisa, a igreja em Éfeso, vocês odeiam os nicolaítas, como eu também odeio, foi quando eu ministrei sobre lobos e ovelhas. Você não assistiu a mensagem, vai no YouTube, vai no podcast e assiste. Em Éfeso, Jesus os elogia de odiarem os nicolaítas como ele também odeia, os falsos ensinos. Porque qual é a vertente mais forte dos nicolaítas? Ensinar o formato de casamento diferente da palavra de Deus. O forte dos nicolaítas era a poligamia. Você pode ter a sua esposa, mas você pode ter uma amante, você pode ter um caso extraconjugal, isso é normal. E Jesus disse que na igreja haviam pessoas que estavam se apegando. Não é você ouvir sobre, é você se apegar a isso. Como um tipo de fuga para o sofrimento, para a dor, para a pobreza. E Pérgamo você tinha as possibilidades de fuga. Você tinha bebidas, tinha vinho, bebedeira, prostituição e pecado sexual. Desde aquela época tinha fornicação, que é você ter relações sexuais com alguém que ainda não é seu marido ou sua esposa, que é o ato do adultério, que é você ter relações sexuais com alguém que não tem aliança com você do casamento, fora da aliança. Jesus diz, não. Se quiser, pode pegar, Elisa. E Jesus diz, não. É como se Jesus dissesse, quando faz uma menção, irmãos, pensa comigo aqui, esquece a Elisa e vai pegar um negócio ali. Pensa comigo aqui. Se você traz uma ideia, uma menção, que Cristo faz uma relação da cidade e chama de trono de Satanás. Então as práticas que a igreja, ou alguns irmãos da igreja, estão se apegando ou aderindo, Jesus diz, isso é demoníaco. Porque vem de uma cultura demoníaca em Pérgamo. E ele vai trazer a ideia dos nicolaítas, vocês estão aceitando e deixando ser normal a prática sexual de casamento fora da Escritura. Isso está errado. Jesus elogia Éfeso por odiá-los, mas ele recrimina os pergamitas por recebê-los. E a palavra que eu usei no título, que é apóstatas, porque você de repente ouve essa palavra e não sabe o que significa. Jesus está condenando a apostasia da igreja. Em Éfeso, eles estão esfriando no amor. Estão servindo, trabalhando, boa doutrina, mas não estão amando as pessoas direito. Em Pérgamo, eles estão se apostatando da fé. Quem são os apóstatas? Quem é a apostasia? São aqueles que vivem em rebelião contra Deus abertamente, conscientemente, propositalmente, sabendo o que estão fazendo, mas ainda assim fazem. Eles sabem o que estão fazendo. É o que hoje não é diferente. É você dizer, eu sou cristão, mas acreditar em coisas fora da fé cristã e se comportar com um formato fora da fé cristã. Ainda hoje é muito comum, é como se fosse uma moda. Você tem hoje cantores, artistas e todas as pessoas nas redes sociais assim, fulano agora é cristão. É cristão? Que maravilha, que bom. Mais uma alma salva. Aí você vai olhar a rede social, vai ver a revista, vai olhar o casamento, vai olhar as coisas que fala, vai olhar e fala assim, fulano é cristão? Fala assim, mas vem cá, você é cristão? Sou cristão. Não, mas você crê no casamento assim e você diz que o casamento heterossexual é uma opção?
Você se comporta e fala tais coisas e crê em tais coisas? Sim, o que é que tem? Mas eu sou cristão. Isso é ser um apóstata. Você crer, aderir, se apegar coisas contrárias à Bíblia, junto com a Bíblia, e dizer, não há nenhum problema. Jesus, como Éfeso condenou a frieza do amor, está falando sobre apostasia. Apostasia é você trocar a verdade da Escritura, que é única, pela mentira da cultura. E geralmente, meu irmão, isso vai te levar, ou vai levar o homem pecaminoso a um único lugar. E chama-se imoralidade sexual. Adultério, fornicação, pornografia, quantas coisas. É lá que vai cair. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1, 25, Paulo vai dizer que a igreja em Roma vive uma época que ele chama de trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade da Bíblia pela mentira da cultura, dos falsos ensinos. E adoraram e serviram a coisas e seres criados. Tem em Pérgamo coisas, seres criados. Tinha em Roma, nós temos hoje. Em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Se você for na sua casa, você vai ver que Paulo vai dizer que aonde eles caem é na imoralidade sexual. No próximo versículo. É trocar, a apostasia é você suprimir a verdade para viver além da verdade uma mentira que eles dizem que é a verdade segundo a cultura. E o pior da apostasia, que é o conselho de Cristo no final da carta, é que a apostasia nos leva, ou não nos leva ao arrependimento, mas nos leva a tolerar esse estilo de vida. Aqueles que se apostatam da fé, aqueles que têm coisas contrárias à Bíblia como algo normativo e comum, mesmo que não em comportamento, mas em crença, em pensamento, e observa aqui, mesmo que não pratique tais coisas, mas só em você ter em sua mente como algo provável, como algo correto, como algo natural, você está apostatando da fé que você diz viver e participar. E o que isso acontece é que o coração, ele cria um muro, ele fica tão calejado e dificulta que você se arrependa do seu pecado. Porque uma coisa é quando eu estou fazendo alguma coisa que eu sei na minha consciência que isso é errado. Eu penso, eu pratico, mas na hora o Espírito de Deus vem e fala comigo, isso é pecado. Eu digo, eu sei, é pecado. Eu sei que isso é errado, então me arrependo. Agora, quando eu faço algo, penso algo, e na minha mente, não, isso aqui é certo. Não, esse livro está certo. Não, essa ideologia está certa. Não, essa prática sexual não tem nada demais, está correto. Fica difícil o arrependimento. É por isso que Jesus termina sempre a carta e começa dizendo assim, olha, vocês precisam se arrepender. A apostasia não nos leva ao arrependimento. Eu quero entrar nesta noite com um contexto e 3 coisas que nós poderíamos cair na mesma armadilha. Jesus vai dizer assim, olha, vocês estão dando voz, se apegando aos ensinos de Balaão, que preparou armadilhas para o povo de Deus. E a armadilha era outros deuses, imoralidade sexual. E a pergunta que fazemos é, como nós podemos cair na mesma armadilha? 3 coisas. A primeira é se nós deixarmos a nossa identidade ser formada pela cultura. Se você deixar a sua identidade ser formada pela cultura, você corre sérios riscos de viver o que alguns aqui na igreja estão vivendo, nessa igreja em Pérgamo. A cultura vai dizer para você, não, o casamento heterossexual não é a única opção, há vários. A cultura vai dizer, não, você pode ter relações sexuais fora do seu casamento. Não, você pode fazer aquilo. Não, você deve se vestir assim, deve ter essa cor, deve ter esse cabelo, deve fazer isso, deve se comportar assim, deve falar assim. Se você tem a sua identidade formada pela cultura, que está cheia de pecado sexual, pluralismo religioso, demonismo, ocultismo, misticismo, como em Pérgamo, hoje não é diferente, você corre sérios riscos de cair na mesma armadilha que alguns irmãos na igreja em Pérgamo. A sua identidade tem que estar em Cristo. Quem Ele diz que você é? O que Ele diz sobre o seu casamento, sobre o seu dinheiro, sobre a sua fé, sobre o seu culto, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida social, sobre a sua vida emocional, espiritual, sexual, é o que a palavra de Deus diz.
Se você deixar Cristo e a sua palavra ser aquilo que vai formar a sua identidade, quem você é, você dificilmente vai cair nessas armadilhas que a cultura tem pregado. Irmãos, isso que Pérgamo vive hoje não é nada novo, isso é antigo, desde Pérgamo. Você hoje, nas redes sociais, tem um assunto que pessoas dizem cristãs, vão dizer, não, isso é demoníaco. E pessoas que dizem assim, não, eu também sou cristão. Isso aí é comum. Isso aí é normal. Vocês que são fariseus, vocês que são julgadores. Sabe, não é nada novo, isso é antigo. A segunda coisa que você pode cair na mesma armadilha é o quanto você está comprometido biblicamente e sexualmente. Eu sei que tem aqui adolescentes, deveriam estar lá embaixo, mas vale lembrar você, papai e mamãe, que lá embaixo tem culto para adolescente de 12 a 17 anos. O quanto você está comprometido sexualmente. Se você é alguém solteiro, o quanto você está comprometido sexualmente, segundo a palavra de Deus. Se você namora, é noivo, é casado, o quanto você está comprometido sexualmente, segundo a palavra de Deus. Porque, irmãos, sexo não é apenas algo físico que a gente faz. Sexo é algo espiritual. Deus criou homem e mulher e os deu como uma só carne, para crescessem, multiplicassem e tivessem prazer um com o outro. Sexo é multiplicação, mas também é prazer. E na igreja, em Pérgamo, como na cultura de hoje, a sexualidade, a vida sexual é muito bombardeada. E muita coisa contrária e fora da palavra de Deus é dita como normal, é um novo tempo. Lembra dessa música? Um novo tempo, apesar dos perigos, estamos para poder viver. Não é assim? De que essa música? Eu não lembro. Beto Guedes? Ivan Lins? Rapaz, a cultura aqui tá top, hein? Ivan Lins, Beto Guedes, Tom Jobim. Falei, rapaz, parabéns. A cultura vai dizer para você, sabe? Para você poder viver no século de hoje, você tem que negociar algumas coisas, inclusive a sua sexualidade, a sua vida sexual. O quanto você está comprometido com a vida sexual que você tem de forma espiritual, porque é o que Paulo diz, em Romanos 12, eu vou ler. Paulo diz que, assim como muitas religiões têm o ato da sexualidade, da imoralidade sexual, segundo a Bíblia, pecado sexual, segundo eles, culto. De forma cristã não é diferente. Paulo vai dizer, olha, irmãos, eu rogo a vocês, por favor, pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam em sacrifício vivo o corpo de vocês. Se ofereçam. O seu corpo, um sacrifício vivo. A vida sexual de homem e mulher também é algo espiritual. Também é um culto de oração a Deus, quando fazemos no seu lugar certo, no casamento. E quando nós não temos isso como um comprometimento espiritual, com a sexualidade, a vida sexual, nós caímos em armadilhas. A segunda armadilha que a igreja vive naquela época e hoje também, é o comprometimento doutrinário. O quanto estamos comprometidos com a palavra e tão somente com ela. O que eles diziam naquela época, os pergamitas, era o seguinte: sim, Senhor, nós cremos em Ti, mas há algumas coisas que a Bíblia diz que são muito controversas e impopulares aqui em Pérgamo. Essas coisas da Bíblia, Senhor, aqui em Pérgamo não fazem muito sucesso. Então nós vamos rejeitar algumas coisas da Bíblia e vamos encontrar coaches, professores, mestres que vão dizer aquilo que nós queremos ouvir. E se preciso for, nós vamos ofertar para eles, vamos pagar a eles, vamos dar um salário para eles ficarem aqui, porque o nosso ouvido tem um comichão e quer ouvir essas coisas. Porque algumas coisas, Senhor, não são tão populares aqui em Pérgamo. Ou você acha que alguma coisa mudou? Naquela época era assim. Graças a Deus, hoje não é mais assim. Se fosse, né? Hoje em dia, pegamos a Bíblia e falamos assim, rapaz, isso aqui não funciona no século XXI, não. Principalmente os novos cristãos, que fazem a seleção da Bíblia. Não, isso aqui é maravilhoso. Cristo morreu por mim, me ama, eu sou salvo para o céu. Aleluia. Não, mas isso aqui é antiquado, isso aqui é para os judeus, isso aqui não funciona hoje. Senhor, algumas coisas que não funcionam. Irmãos, fala a verdade, quando você lê a Bíblia pela primeira vez, você não gosta do que lê. Porque uma das funções da Bíblia é dizer para você e para mim que nós estamos errados, que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender.
A Bíblia diz que Cristo nos ama, que nos salvou, mas a Bíblia vai dizer, você é pecador. Paulo diz, pois todos pecaram e foram destituídos da presença, da glória, da comunhão com Deus. Arrependam-se. Ninguém gosta de ouvir isso. E o povo em Pérgamo está vivendo essa realidade. Quando nós não estamos comprometidos com a verdade da Escritura, nós caímos em armadilhas. Nós nos apegamos, como aqui, nos apegamos a ensinos contrários à palavra de Deus. Portanto, eu perguntaria a você, se você for olhar o que nós lemos até aqui, fosse pensar, não levante a sua mão, não me diga nada, mas no seu coração. Será que você hoje poderia dizer, pastor, eu tenho sido um apóstata? Será que você tem sido alguém que professa uma fé que não está de fato praticando? Você professa uma fé, uma crença sobre casamento, mas não pratica. Você confessa e crê na palavra de Deus sobre a vida sexual, sobre o dinheiro, sobre relacionamentos, mas não pratica. Você está apostatando da fé. Agora, o bom é saber é que o tempo todo nós temos um convite da parte de Deus para voltar. Jesus escreve uma carta, irmãos, para chamá-los de volta. Jesus diz, arrependam-se, voltem, porque vocês vão ter benefícios. Eu vou fazer algumas linguagens, ao vencedor, darei um novo nome, em uma pedra branca, enviarei meu maná do céu. Sabe, nós temos sempre o convite de Deus para voltar e nos arrepender, mas o perigo é que a apostasia cauteriza a nossa mente. Eu conheço muitas pessoas que viveram a fé cristã durante anos e conhecem muito a Bíblia, até mais do que eu, mas um dia resolveram, quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida do meu jeito. Eu cansei de ouvir o pastor, de ir à igreja, de fazer jejum, de orar, de ser fiel à minha esposa, sabe, estou cansado, é muita perseguição, muita dificuldade, a cultura está me convidando, e eu vou dizer assim nessa época, eu vou viver. Mas você conversa assim, rapaz, mas isso é pecado? Fala, não é pecado, não, ele tem argumento para tudo, não se arrepende, porque ele sabe a Bíblia mais do que você. O bom é saber que hoje nós podemos correr a Deus e dizer, Deus, eu tenho apostatado da fé em alguma área da minha vida. Eu tenho agregado, me apegado, abraçado, namorado alguns ensinos, algumas ideologias da cultura que não são bíblicas. Mesmo que eu não pratique, tenho tido como algo normal quando é demoníaco. Hoje, o tempo todo, podemos voltar a Cristo, que nos recebe, que nos purifica, que nos limpa, que nos transforma, que nos muda. Muda o pensamento e muda o comportamento. E para terminar, versículo 16, Jesus faz um convite, assim, portanto, aqui ele diz 4 coisas nesses versículos finais. Portanto, arrependa-se. O que Jesus diz é, arrependa-se. O arrependimento começa aqui, na mente. Arrependimento não é simplesmente você mudar de comportamento. Começa na mente. É por isso que um dos motivos o qual Mateus vai dizer, que Jesus vai dizer, e Mateus relata, que vai chegar no último dia, e muitos dirão assim para ele, Senhor, em teu nome, nós fizemos proezas, nós curamos enfermos, expulsamos demônios, ou seja, tivemos boas condutas, fizemos coisas evangélicas. Sabe o que Jesus vai dizer? Eu não sei quem vocês são. Vocês converteram a conduta. Pararam de adulterar, pararam de xingar, pararam de fornicar, pararam de oraram por a culto, mas aqui, vocês nunca se arrependeram, nunca foram convencidos do seu pecado. Sabe o que é arrependimento? É você dizer assim, eu reconheço, Senhor, eu estou errado, eu estou pecando, eu preciso mudar, o que eu estou fazendo, Senhor, é errado. Arrependimento é reconhecimento de que estamos errados. Não é simplesmente mudar de conduta. Não é mudar de roupa. Não é botar a Bíblia embaixo do braço. Não é se voluntariar para trabalhar na geração vida. Não é isso que é arrependimento. É mudança de mente que muda o coração, que muda o comportamento. E esse convite, meu irmão, nós temos de Cristo todas as manhãs. Arrependa-se. E o arrependimento, ele é assim, sabe, um presente de Deus para nós. É um presente que Deus nos dá. Toma um presente.
se arrependa. Viva diferente. Sabe por quê? Ele vai dizer, há uma consequência. Ele vai dizer, se não se arrepender, em breve eu virei até você e lutarei contra esses. Lutarei com a espada da minha boca. Jesus diz, arrependa-se, porque eu não vou tolerar a rebelião e a apostasia para sempre. Haverão consequências. Eu não vou tolerar o seu pecado o tempo todo. Você vai acabar sofrendo por isso. Sofrendo emocionalmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente, sexualmente. Arrependa-se, porque tem consequências para a apostasia. Tem consequência, irmão, para você pegar a palavra de Deus, viver à margem dela como se fosse normal. Tem consequências. A terceira coisa que ele vai dizer é, na consequência da perdão, vai dizer, e eu virei contra eles com a espada da minha boca. Que espada é essa? Por isso que é importante entender o contexto que Jesus está escrevendo, para quem escreve. Naquela época, o imperador romano, ele tinha poder e autoridade suficiente para pegar a espada, julgar qualquer um e matar qualquer um. Jesus diz, lembra que ele abriu a carta? Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. O que diz é, arrependa-se, porque eu sou a grande autoridade, acima de Domiciano, acima da cultura. Eu sou soberano. Mas interessante, irmãos, que Jesus, quando fala assim, eu tenho a espada da minha boca, possivelmente, o que ele quer dizer, é fazendo uma ligação com as Escrituras. Jesus não está dizendo, diferente do Domiciano, eu vou vir, vou decapitar você, eu vou acabar com você, vou arrebentar você. Não é isso que ele diz. Se você for ler Efésios 6 e Hebreus 4, eu trouxe para nós lermos, há uma referência da Escritura como a espada. Quando falamos em Efésios 6 sobre a armadura espiritual, diz assim, usem o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ele diz, eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. O que Jesus está dizendo é, a forma de combater a apostasia, a forma de combater as questões culturais demoníacas, porque, irmão, o diabo não vai aparecer na rua para você, de vermelho, de chifre, tridente, com um monte de demônio em volta. Isso é carnaval, é fevereiro, não é o reino espiritual. Ele vai se apresentar a você, sabe como? Com ideias, com crenças, com falsos ensinos, com normatividade de coisas demoníacas. Ele vai se infiltrar no seu coração, na igreja, com falsos ensinos, com Balaão e como os nicolaítas. E você vai viver a sua vida achando que isso é normal, quando é demoníaco. Aí Jesus diz, tem uma forma de combater isso. A minha espada combate isso. O que é a espada de Deus? É a palavra de Deus. Quer combater no seu coração a apostasia? Quer combater no seu coração a frieza espiritual? Quer combater no seu coração uma mente cauterizada pelo arrependimento? Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, mais do que palestras e livros motivacionais de hoje. Ouça e leia a palavra de Deus. Ele diz, essa é a minha espada que combate a apostasia do meu povo. Errais por não conheceis as Escrituras. Balaão, aquele que trouxe armadilhas ao povo de Israel, com imoralidade sexual e com adoração de outros deuses. Ele vai dizer, versículo 17, aquele que tem ouvidos ouça o que eu digo à igreja, e ao vencedor eu darei o meu maná escondido. Aqui os irmãos estavam apostatando da fé, porque é muita perseguição, é muito sofrimento, eu estou com medo de ficar pobre, estou com medo de perder a herança do meu pai, estou com medo de perder os amigos por conta da minha fé. Jesus diz, não tenha medo, seja fiel, porque eu tenho maná escondido para você. Lembrando o povo do maná que Deus deu no deserto depois do Egito. O povo estava com fome, dizendo, Deus, estamos com fome. E Deus falou, eu tenho a provisão para vocês. E diariamente, por décadas, o povo recebeu o maná do céu. Aqui é Deus dizendo para Pérgamo e para nós, eu tenho a provisão, eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você.
Você será levado a pensar, pelo sofrimento, pela perseguição da vida cristã, da fé cristã, segundo a cultura, que você vai ficar pobre, vai perder dinheiro, não vai ser amado, não vai casar, não vai ter amigo, vai sofrer bullying. Deus diz, não, eu vou sustentar você. Não se apegue a essas coisas da cultura, eu vou sustentar você. E como fazemos isso? O que ele diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que precisamos, irmãos, é dar mais voz ao Espírito de Deus que nos traz a palavra enquanto nós a lemos. Nós damos muito ouvido à cultura. Nós damos muito ouvidos a autores e livros. Sim, leia bons livros e assista boas palestras. Mas tenha o seu ouvido ao Espírito Santo por esta palavra. Porque todo dia, quando você for orar, ele vai dizer para você assim, olha, isso aqui está errado. Você precisa se arrepender. E uma forma de você combater isso, a espada que eu tenho, é minha palavra. Será que você e eu temos apostatado da fé em alguma área da vida? E ele termina, 17, o versículo, ele diz, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que seria isso? Bom, aqui nós temos 3 possibilidades do que seria a pedra branca. Mas vamos falar sobre o nome. Jesus disse que vai dar a pedra branca com um nome escrito. Sabe o que é isso? Um novo nome, uma nova identidade. Eu vejo aqueles filmes de investigação policial, onde o criminoso, o foragido, tem 4, 5, 6 passaportes diferentes, tem a mesma foto, mas com um novo nome, é uma nova identidade, um novo cabelo, uma nova maquiagem. Jesus diz, eu vou te dar um novo nome, uma nova identidade em mim. Não é apenas o seu ser melhorado, é o seu ser transformado, é o seu ser novo. Não é apenas o você perdoado, é o você perdoado e transformado. Porque não basta, irmãos, nós sabemos que fomos perdoados, nós temos que saber que fomos perdoados e temos que andar e ser, e deixar por ele ser transformados na mente, no coração e na conduta. Deus tem uma nova identidade para você e para mim. Você está aqui hoje, você não é um cristão, você está na fé cristã há pouco tempo, e se sente como essa igreja em Pérgamo. Pastor, olha, cheguei para Jesus e é sofrimento, é perseguição, é inimizade, é abandono, é bullying, é chacota e é perda. Quem falou que seria fácil? Sabe, tem um escritor antigo, não lembro o nome dele, que vai dizer assim, olha, você poderá perder tudo seguindo Jesus, mas você poderá perder mais do que tudo se você não segui-lo. Poderá perder a sua alma. Pastor, muito sofrimento, muita perseguição. Jesus diz, eu tenho uma nova identidade para você. E vai usar aqui a simbologia da pedra branca. E nós temos pelo menos 3 possibilidades aqui sobre a pedra branca. 3 possíveis coisas que Jesus estava dizendo à igreja em Pérgamo. O que ele diz é, eu vou dar nas suas mãos uma pedra branca. A primeira possibilidade é que naquele teatro que nós vimos, onde os abastardos, os ricos, frequentavam e iam aos shows, aos teatros, os mais pobres não tinham muito acesso. E diz a história de Pérgamo que os ricos presenteavam alguns pobres, alguns plebeus e camponeses com ingresso. E o ingresso era uma pedra branca, que era feita como ingresso do teatro. Então, possivelmente, o que Jesus está trazendo como relação aqui, com essa parte histórica, é que você vai receber das minhas mãos um ingresso que você não poderia comprar. Você vai entrar num lugar que você não teria como entrar, como mérito seu. Mas eu, rico, eu entrego em suas mãos este ingresso. Eu convido você a entrar neste lugar que você não poderia entrar por mérito. Então, Jesus está falando sobre a entrada do reino dos céus. Ao vencedor, em mim, receberá o ingresso da vida eterna face a face com Cristo. Uma segunda possibilidade é que naquela época da história, que quando um criminoso era levado ao juiz, e então era decretado, era dado veredito sobre se ele seria culpado ou inocente, o juiz então colocava na mesa uma pedra preta para dizer, você foi condenado. Ou, para inocentá-lo, colocaria na mesa uma pedra branca.
Então a relação, se Jesus está usando esse costume da época, Jesus estaria dizendo ao vencedor, ao criminoso, ao pecador, eu e você, aquele que era condenado à morte por conta do pecado de Gênesis 3, eu vou lhe dar a pedra branca, eu vou lhe dar a absolvição, eu vou dar através do meu sacrifício, porque eu me farei culpado no seu lugar, eu me farei condenado no seu lugar, vou pagar a pena no seu lugar, e você será visto por Deus como alguém inocente, absolvido, com um novo nome. E uma terceira possibilidade da época, que conta a história que a cidade até hoje tem muitas pedras brancas no chão, e quando havia algum conflito entre duas famílias, os patriarcas das famílias, os principais da família, os mais velhos da família, se reuniam no centro da cidade para discutir o conflito. E se eles chegassem no conflito com uma resolução de aliança, de vamos deixar isso para lá e vamos viver juntos, e vamos amar uma família a outra, vamos fazer uma aliança. Diz que eles pegavam uma pedra branca no chão, quebravam, e era dada metade de uma pedra para cada família, para que ficasse para gerações a aliança que as duas famílias fizeram naquela cidade, um conflito que havia entre as duas. Então, quando viessem os filhos, os netos, os bisnetos, e porventura tentassem ter conflito com aquela família, a pedra seria trazida e lembrada que a família tem uma aliança, que eles podem, houve um conflito um dia, mas hoje eles podem casar, podem abrir empresa juntos, porque estão aliançados. Então Jesus possivelmente estava dizendo ao vencedor, aquele que outrora estava em conflito com o Pai, aquele que outrora está afastado do Pai, ao vencedor eu darei um novo nome, com uma pedra branca que diz, farei com você uma aliança, e o conflito que outrora você tinha com o pecador, com meu Pai, no meu sangue, você estará aliançado com o Pai. Irmão, isso é maravilhoso demais saber. Saber o quanto Jesus está disposto, quanto Ele está disposto a nos receber em arrependimento. Ele fala assim, olha, arrependei-vos, se arrependam, e eu vou dar para vocês uma nova identidade. E das três possibilidades, meu irmão, para mim qualquer uma serve. Não se sabe ao certo sobre o que Jesus estava dizendo entre as três. Qualquer uma para mim serve. Se a pedra branca for uma aliança, estou aliançado com Ele. Se a pedra branca for o inocentar a Sandro, pecador, afastado do Pai, se a pedra branca foi que Cristo se fez culpado no meu lugar, é maravilhoso demais saber. E se a pedra branca for o ingresso no sangue de Cristo para um lugar que eu não teria como merecer, nem como comprar e nem como entrar, mas dele de graça recebi, para mim está de bom tamanho. Para você está de bom tamanho? Mas qual é o convite? Arrependa-se da sua apostasia. Arrependa-se de se apegar a coisas contrárias à palavra de Deus. Se você hoje está lutando com a apostasia, ou conhece alguém que está lutando contra a apostasia, irmãos, a ideia aqui de Cristo Ele abre, eu sou, lembra da igreja em Esmirna? Eu sou aquele que morreu, mas ressuscitou. Aqui, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. Sabe o que ele diz? Eu sou soberano, eu sou o Senhor, eu sou suficiente, eu sou grande. Não sou mais aquele camponês, sofredor carregando uma cruz. Não estou mais pobre lá em Jerusalém. Eu estou assentado em um alto sublime trono. Eu tenho poder para te sustentar. Eu tenho poder para te manter. Eu sei como cuidar de você. Seja fiel. Faça a sua identidade em mim. Não se apegue às coisas deste mundo para fugir daquilo que Deus está te convidando a fazer. Jesus está vendo tudo. Diga assim para o seu vizinho, diga assim, Jesus está vendo tudo. Diga assim para ele, Jesus está vendo o que você está enfrentando hoje. Meu irmão, Jesus sabe o seu sofrimento.
Jesus sabe da sua dor, Ele sabe da sua perseguição, Ele sabe da sua pobreza, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe da sua depressão, Ele sabe da sua tristeza, Ele sabe dos seus desejos pecaminosos, Ele sabe das suas tentações, Ele sabe. Ele diz, olha, no meio de vocês há pessoas fiéis, mesmo tendo visto o Antipas ser queimado, permanecem fiéis, mas no meio de vocês há pessoas que se esgotaram da perseguição e estão se apegando a coisas alternativas. Não faça isso, é demoníaco. A minha palavra, ela é a verdade, não suprima a verdade, porque você vai sofrer e vai ter consequências. O fim de Pérgamo foi triste, porque é triste o fim da apostasia, porque a apostasia nos leva ao não arrependimento. É comprovado que hoje em Pérgamo não existe uma igreja sequer. São quase 3,5 milhões de habitantes hoje. Não tem uma igreja sequer. Não posso dizer que não tem um cristão, mas uma igreja sequer não existe mais em Pérgamo, porque a apostasia venceu a igreja. A apostasia derrubou a fé cristã, derrubou os ensinos bíblicos por conta de deuses, deusas, bebidas, prostituição, desejo da carne. E não só pecavam, mas pecavam com a consciência de que é normal, eu posso fazer isso. Quando nós pegamos um exemplo, quando nós não nos apegamos a Jesus e a palavra, tudo pode acontecer. Vou repetir isso. Quando nós não nos apegamos a Jesus e a palavra, tudo pode acontecer. Esfriamento, imoralidade sexual, pecado, comportamento demoníaco. Cristo e a palavra é a arma que Ele escolheu para combater a apostasia em nosso coração e nossa mente. Então eu quero orar com você nesta noite, fique em pé comigo. E hoje eu quero dar liberdade a você de você fazer oração no seu lugar, olhando o exemplo da igreja em Pérgamo. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas guerras, tenho os meus conflitos, tenho as minhas tentações. Sou tão humano quanto você. Tenho as mesmas guerras que você tem. Luto com os mesmos problemas que você luta. De forma emocional, espiritual, sexual, social, familiar, empresarial, cultural. As mesmas coisas. O convite de Deus é: ouça o Espírito Santo. Se arrependa, porque eu tenho como suprir, alimentar e fortalecer você. A cultura vai tentar roubar você dizendo: olha, aqui tem alimento, aqui tem verdade. Mas a Bíblia diz: não. Por suprimirem a verdade e aderirem à mentira, o resultado foi imoralidade sexual e apostasia. Então, como está hoje o seu casamento, a sua mente, o seu coração, a sua vida, os seus olhos? Porque, irmão e minha irmã, imoralidade sexual não é apenas adultério e fornicação. É como estão os seus olhos, como está a sua mente, como está o seu coração. Não é apenas o comportamento explícito de praticar, mas é o lugar que se ocupa na sua mente, os seus olhos e o seu coração. O chamado de Deus hoje, mais uma vez, é: arrependa-se, e eu vou te dar uma nova identidade. Outrora, quem sabe, viciado em pornografia, hoje, liberto em nome de Jesus. Outrora, compulsivo sexualmente, hoje, liberto, amado, completo em Jesus Cristo. Quem sabe, antigamente, olhos voltados para as coisas impuras, mas hoje, uma nova identidade, alguém tratado, liberto, curado, em nome de Jesus. Deus tem algo novo para você e para mim, meu irmão. Nós não podemos trazer a normatividade aquilo que é demoníaco, nem brincar com coisa séria. São poucas as vezes que nós falamos de conteúdos assim, dessa forma, sobre pecado, sobre sexo, adultério, fornicação, que é comum a todos nós. No seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp.
É normal você receber. Agora, o quanto você fará isso normal para a sua prática de vida, esse é o perigo. Então hoje, bota a mão no seu coração, vou orar com você nesta noite. Com você que está aqui presente, com você que está em casa, com você que nos assiste ao vivo, com você que assiste essa palavra no YouTube, nas redes sociais, no podcast. Tenha um tempo esta manhã de oração e arrependimento ao Senhor. Deus, nós oramos neste lugar, ó Pai. Somos tão afligidos, tão atacados, ó Pai, setas inflamadas do inferno, ciladas da cultura. Deus, que lançam em nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos. Deus, e muitas vezes aquilo que nos agredia espiritualmente, que nos agredia a fé, com o passar do tempo, ó Deus, não agride mais tanto. Com o passar do tempo, Deus, não agride mais nada. E com o passar do tempo, ó Deus, nós acabamos tendo como normal e praticamos, Senhor, de forma aberta e consciente. Mas hoje, ó Pai, estamos dispostos a nos arrepender diante de Ti. O Senhor conhece os nossos olhos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa mente. O Senhor sabe o sofrimento que enfrentamos ao pensamento que temos ao deitar ou levantar. A palavra não saiu à boca, toda ela o Senhor já conhece. Para onde fugirei do Teu Espírito? Deus, se suba a mais alta montanha, Tu lá estás. Se desça a mais profundo abismo, lá estás também. Pai, Tu és o nosso socorro. Deus, pode ser que haja aqui, Deus, pessoas, homens e mulheres, casais, solteiros aqui ou em casa, em algum lugar, que estão, ó Deus, vivendo apostasia, Senhor, na sua vida conjugal, na sua vida cultural, social, empresarial, emocional, aquilo que sabem que a Tua palavra condena, estão vivendo de forma aberta, Senhor, e ainda assim se declaram cristãos, vivendo de forma aberta aquilo que o Senhor condena. Para esta noite, traga a nós o arrependimento. Cristo, o Senhor está nos chamando mais uma vez de volta esta noite, dizendo: volta. Deus, aos filhos pródigos nesta noite, queremos voltar, Senhor, sabendo que o Senhor está naquele portão nos esperando. O Senhor está de braços abertos hoje, esperando o Teu povo, ó Deus, nos chamando de volta, dizendo: eu tenho uma nova identidade para você. Não há cura de verdade fora de mim. Não há transformação de verdade fora de mim. O misticismo, o ocultismo, o curandeirismo fora de mim apenas vai te enganar, apenas vai te iludir. Eu sou a tua cura, eu sou o teu sustento, eu sou o seu maná, eu sou a sua provisão. Então corra para mim, deixa eu tratar você, deixa eu mudar você, transformar você, libertar você, e te darei um novo nome, uma nova identidade, curado, transformado, limpo, tratado. Darei em suas mãos uma pedra branca com o teu nome escrito. Escreverei o teu nome no livro da vida. Darei a você no sangue de Cristo aquilo que você não merece, o seu ingresso no reino eterno de Cristo. Farei uma aliança com você, aos vencedores. Deus nos faça vencer as nossas guerras emocionais, espirituais, sentimentais, mentais, psicológicas, sexuais. Deus nos ajude. Assim rogamos, ó Pai, perdoa o nosso pecado e nos ajuda, em nome de Jesus, e todos digam amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.